Olá, maravilhosas e meus maravilhosos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália Oliveira. Hoje eu estou aqui na Volpato, meninas. Algo muito interessante que vocês não devem conhecer, que é em relação à tatuagem paramédica. Então, maravilhosas, estou aqui hoje com a Natália Volpato e sua mãe, a Joyce. Elas são sócias aqui na Volpato, onde elas trabalham com tatuagem paramédica e também, está relacionado às camuflagens que eu falei para vocês. Então, assim, hoje, sejam muito bem-vindas também ao meu canal, meninas. Estou muito feliz por tê-las comigo. É uma honra, que é algo que ninguém conhece, assim, do meu público, que eu gostaria muito de apresentar. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre você, tá, Natália? Pela sua mãe também, a Joyce. Muito obrigada, Nath, por essa oportunidade, por esse convite, tá? E eu sou a Natália Volpato e a minha mãe, Joyce Volpato, Nós entramos para esse mundo da tatuagem paramédica tem mais de 6 anos e é maravilhoso, trabalhar elevando a autoestima. E todos os dias, muitos cirurgiões nos indicam, porque infelizmente é um mercado que não tem muitos profissionais nessa área. Então, Nath, vou te entrevistar um pouquinho, que são algumas dúvidas que eu e também todas as maravilhosas têm. No caso, há quanto tempo você está localizado aqui, nesse local? Nesse local aqui do Setor Bueno, fez 3 anos, agora em junho. Totalizando, tem mais de 6 anos que a gente ficava em outro local e a gente veio para esse local que é melhor, maior, porque a gente também ministra os cursos. Então, é muito bom o espaço. Sou eu e minha mãe, que faz os atendimentos aqui na clínica. Ela é focada para os procedimentos de estrias, cicatrizes, manchas. Eu foquei na parte de areola e olheiras, tá? Então, é um procedimento muito bom, muito gratificante. Muitas mulheres fazem cirurgia plástica, homens também, E, infelizmente, às vezes não fica com aquela simetria regular da areola, Fica com pós-gestação, fica com aquelas estrias. Então a mulher, ela se incomoda, Mulher, homens também, se incomoda muito. Às vezes vai para uma praia, para um clube e se priva. Evita de colocar um biquíni. Muitas mulheres e homens passaram por tratamentos, E não tiveram sucesso nos procedimentos para amenizar uma cicatriz, estrias, olheiras. E o procedimento de camuflagem, ele é um procedimento maravilhoso que melhora o contraste de imperfeições, Tanto cicatrizes claras quanto cicatrizes escuras, Muito bom, maravilhoso. E em relação a como você começou esse projeto da camuflagem, de ser uma tatuadora paramédica, como foi o começo de tudo isso? Foi assim, eu era micropigmentadora, de sobrancelhas. E naquela época, eu já camuflava sobrancelhas indesejadas, Por exemplo, fez uma sobrancelha e não ficou com a simetria legal. Que às vezes tem pessoas que fazem com outras pessoas e não fica satisfeito. E era o ponto de eu fazer a camuflagem, corrigindo a simetria. E naquela época, eu falei, gente, deve existir algum procedimento que tem como eu camuflar algumas imperfeições do corpo. Pensei, Não sabia que existia já a camuflagem. E quando eu fui pesquisar, existia em São Paulo, Que tem um famoso, que atende as famosas em São Paulo. Naquela época eu falei, gente, eu vou para São Paulo para fazer curso. Minha família foi tudo contra, Porque eu fazia faculdade, desisti de tudo, Eu fazia área da saúde. E me entrei de corpo e alma nessa área maravilhosa, que é a tatuagem paramédica. Depois que eu foquei nessa área, eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Muita gente pergunta, por que você não faz uma faculdade de biomédica, Para fazer harmonização. Não, eu gosto de fazer a paramédica mesmo, Corrigir cicatrizes, corrigir areola, principalmente para mulheres que teve câncer, Perdeu todo o mamilo. É muito gratificante fazer esse procedimento, Ver o brilho, levar a autoestima das mulheres. É algo que ainda em Goiânia não é muito conhecido, É algo que você está trazendo para Goiânia, que
que eu vejo mesmo através das minhas clientes. Poucas conhecem esse procedimento, né, que você realiza, automaticamente você realiza sonhos, que é onde acontece alguma coisa com a pessoa e ela tem essa perca, então cria expectativas enormes para essa reconstrução e você consegue trazer isso. Então é muito gratificante. Então assim, aqui em Goiânia eu já percebi que não é tão conhecido assim. Então por isso que eu tomei a decisão de ver com você para a gente fechar essa parceria e estar divulgando, porque eu sinto que através de você vai trazer tirar manchas, né? Igual tem as cicatrizes, que são algumas que infelizmente passaram por situações que tem uma cicatriz muito feia. Então assim, você vai ajudar muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas através do seu trabalho, né? Sim. E assim, você já aconteceu de alguém vir até você fora do país, que mora fora do país? Muitas. Por incrível que pareça, a gente tem mais cliente que mora de fora de Goiânia e fora do Brasil do que daqui. Eu também vou para fora do país o ano que vem, entendeu? Por quê? Pela demanda. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente poder expandir essa área, mas por quê? Porque, infelizmente, são pouquíssimos profissionais nesse mercado. Quando eu comecei no início, né, até hoje ainda tem muitas pessoas que têm um receio, né, com a camuflagem. Vai mudar de cor, né, aquela coisa. Muitos profissionais, né, na área médica, na área de dermatologia, eles criticam a camuflagem, vamos falar assim. E tem mais de 6 anos que a gente realiza esse procedimento. E eu falo com clareza. Não tem alteração. Por quê? Nós utilizamos pigmento de tatuagem. Ele não tem alteração. A única coisa que vai acontecer é o quê? Ao passar dos anos, de 2 a 5 anos, terá que fazer uma manutenção. Qualquer procedimento que você faz, que é estético, que é natural, você tem que fazer uma manutenção. Nath, e em relação quando a moça faz a camuflagem de estrias, mas ela é aquela pessoa que gosta de bronzear bastante, não acontece a diferença de cor devido à cor que você realizou antes ser uma tatuagem? É assim, o que acontece? É muito individual. Aquela cliente que já chega bronzeada, a gente aqui da clínica coloca o pigmento mais para o tom do bronze. Certo? Por quê? Porque a melanina dela já é alterada. Só que quem bronzeia 3 vezes por ano, uma mulher que gosta de bronzear, certo? Só que a camuflagem, a tinta, ela vai ter uma durabilidade menor, correto? Ela vai ter uma durabilidade menor. Porque muita gente tem medo. Nossa, mas eu vou bronzear e se futuramente eu não quiser mais bronzear? A camuflagem, ela vai saindo do seu organismo. Por quê? Porque ela é superficial, entendeu? Por isso que a cada 2 anos, para quem bronzeia, tem que fazer um retoque. Agora, tem uma diferença para quem não gosta de bronzear, mas vai para o sol 1 vez por ano, né? Vai viajar, ou 2 vezes por ano. Aí quando faz o procedimento, por exemplo, eu faço o procedimento hoje, daqui 3 meses eu tenho uma viagem marcada para a praia. Vai sim dar um leve contraste de subtom, somente nos 30 primeiros dias. Mas é aquela pergunta, o que você prefere? Ficar somente 30 dias com aquele leve contraste ou do que ficar o ano todo? Então, no caso, se elas decidirem optar por não ficar tomando sol, elas também, melhor, porque aí não vai ter essa diferença de pigmentação. Agora, se elas querem tomar o sol, ela toma o sol antes de vir, é isso? Sim, 1 mês antes. 1 mês antes, que aí já tem aquela diferença e põe a cor exata. Isso. Quem gosta de bronzear frequentemente. Isso. Agora, por exemplo, se ela bronzeou hoje, tem que esperar 1 mês, não pode, porque já aconteceu. O cliente está marcada amanhã. E ela chegar aqui e falar, não, eu bronzeei, tem somente 7 dias. A gente não faz. Por quê? Porque tá muito recente. Você concorda que quando você bronzeia, a pele, ela muda muito com 30 dias. Muda. Entendeu? Então, a gente só faz após 30 dias do bronze. Certo. E já aconteceu de alguma delas ter alguma reação? Sabe? Tipo, alguma alergia? Ter alguma coisa de dor, para causar dor nelas? A única coisa que já aconteceu foi na questão do pós.
O que deu alergia? Foi diagnosticado, a gente fez uma paciente, fez a camuflagem de olheiras e ela fez um exame que inchou bastante. Ela fez o exame e deu na composição que era a neomicina. É a composição da pomada que a gente indica. Mas foi somente uma, até hoje, né? Há mais de 6 anos. Graças a Deus, nunca houve nenhum problema. Só que tem pessoas que têm alergia de qualquer coisa, certo? Certo. Nós realizamos um teste, tá? Na clínica, a gente passa um pouquinho atrás da orelha, um pouquinho da tinta e aguarda mais ou menos uns 15 dias. Se não ocorreu nenhuma alergia, a gente pode fazer. Então, você sempre faz o teste com a pessoa antes de realizar o procedimento? Quando ela tem causas, né, de alergia. Caso contrário, não é necessário. Não é necessário. Por quê? As tintas, elas são todas autorizadas pela Anvisa, tá? Todas registradas. Então, como aconteceu um caso ao longo desses 6 anos, então a gente não faz, né? Só nesses casos, que são casos mais delicados. Ainda mais a camuflagem de olheiras, né? Abaixo do olho, então tem uma reação maior. Sim, a única coisa é o inchaço, tá? Em relação a isso mesmo, a partir do momento que realiza o procedimento, a olheira, no caso, incha, certo? Todo procedimento dá uma leve inchada. Qualquer um, de estrias, de auréola. De imediato o procedimento, ele fica vermelho. No pós, ele vai ficar um pouquinho mais escuro na cicatrização, tá? Não é porque a gente manda um texto explicando para as clientes antes de agendar sobre todo o procedimento de camuflagem. O procedimento no pós fica escuro, mas não vai ser para sempre, porque às vezes a pessoa não lê tudo e pensa, corre o risco de ficar escuro. Não, mas é somente na cicatrização. Qual é a indicação para realizar um procedimento no caso de olheiras? Porque assim, igual eu tenho, de vez em quando fico sem dormir, né? Tem 2 bebês pequenos, essa correria do dia a dia de sendo mãe, mas depois passa. Qual que é a indicação para você estar fazendo esse procedimento? Todo procedimento, essa pergunta vale para todos os procedimentos, por incrível que pareça. A camuflagem, ela é uma tinta. Ela camufla somente tonalidade. Por exemplo, se sua olheira for profunda, cicatriz profunda, estrias enrugadas, a camuflagem melhora somente a tonalidade. Então, se a olheira é profunda, tem que fazer um preenchimento primeiro, certo? E depois a gente realiza a camuflagem. Para estrias também, se tiver com a textura, né, enrugada, nós também temos tratamento aqui na clínica que realiza esse tratamento. Cicatrizes, queloide, nós não camuflamos. Existe primeiro um tratamento, entendeu? Agora, se a sua olheira é somente tonalidade, somente a camuflagem resolve. Entendi, certo. É porque assim, às vezes a gente fica com esse receio. Mas será que eu tenho indicação de fazer uma camuflagem? Porque igual o meu caso, o que me incomoda são estrias, né? Meu corpo se desenvolveu muito rápido, eu era muito nova, então principalmente no meu bumbum, e agora após a gestação da Nicole, eu tô com algumas estrias nas laterais. Mas eu tenho estrias brancas e essas novas. Quais são as indicadas para estar fazendo? Então, se as suas estrias tiver um pouquinho de textura enrugada, a gente pode primeiro entrar com um tratamento, que é a indução de colágeno. O que é isso? Em vez da gente depositar tinta, a gente deposita um sérum com o mesmo aparelho que a gente faz as camuflagens, né? A gente coloca um sérum, que é um colágeno. Ele vai melhorar a questão da textura, até mesmo tonalidades, quando as estrias são vermelhas, amarronzadas, arroxeadas, entendeu? E aí, depois que cicatrizar, a gente entra com a camuflagem, né? Vê se não vai ser mais necessário o tratamento. Só que, quando as estrias somente brancas, a gente faz a camuflagem, incluso esse tratamento. Indução de colágeno.
porque além de melhorar a tonalidade, também vai melhorar a questão da textura das estrias. Interessante. E também, no caso, pode, se a menina optar em fazer só as brancas, porque as brancas são as estrias mais antigas, não é? Isso, mais antigas. Isso. A moça quer utilizar, fazer só as brancas primeiro, pode? Pode. Para depois ela ver se ela se decidir para fazer as outras. Pode, mas acaba que se for na mesma região, a gente inclui. Entendeu? A gente já é praticamente o mesmo valor da sessão, entendeu? Em questão de valores, né? A gente avalia a questão da quantidade. Tá? Que tem. Por exemplo, o bumbum. Você nos manda um vídeo, para quem não pode vir em Goiânia ou para quem é muito corrido, a gente tem uma avaliação online. Certo. Então, nos manda um vídeo e a gente avalia. E a gente explica por áudio o que é melhor, como que funciona o procedimento, entendeu? Porque às vezes elas ficam com essas dúvidas, né? Fica. E a questão das axilas, você tem algum tratamento para as axilas escuras também? Então, primeiramente, quando axilas e virilhas são escuras, a gente pergunta se você já realizou algum tratamento. Por exemplo, laser, né? Esses aparelhos que utiliza para clareamento. Certo. Se ela já fez vários, que normalmente quem nos procura para fazer a camuflagem é quem já fez tratamentos, tá? Então, se ela já fez e não ficou satisfeita, a gente entra com a camuflagem. Tem sim neutralização que a gente resolve, tá? Só que uma sessão só não é o suficiente. Porque, mas é uma tinta, uma sessão teria que resolver. Não. Normalmente é de 2 a 3 sessões. Certo. Tá? Muito bom o procedimento. É algo que muitas meninas não sabiam, inclusive. Eu tive essa dúvida ontem à noite, falei, vou perguntar, que eu acho que vai ser algo inovador para elas, porque muita gente tem, ainda mais assim, às vezes quem tem um pouco de excesso de peso, acaba ficando muito escuro essas regiões. Sim, quem tem diabetes, né, também hiperpigmenta. A virilha também. A virilha, né? Clareia bastante. E o pré? Quais são os procedimentos que tem que fazer, ou então medicamentos, se tem que tomar algum antes de realizar, né, o procedimento em si? O procedimento é bem tranquilo, é uma tatuagem, né? Eu indico antes, um dia antes, 2 dias antes, fazer uma hidratação na região, né? Passar um óleo de coco, um hidratante Nivea, que é maravilhoso, somente. Não precisa... É melhor para pegar. Para hidratar a pele. Vai hidratar mesmo. Somente. E é a dor de uma tatuagem, então, também, na hora de fazer. Não, é mais superficial. É mais leve? É assim, olheiras e areola, nós passamos anestésico, tá? Que acontece? Mas por que não passa nas demais regiões, né? Aquela pergunta, né? Se passa na areola e na olheiras, é porque assim, para olheiras, a gente utiliza um anestésico específico. É um anestésico que ele não pega na região corporal. E ele não muda a alteração da olheira. Agora, o que a gente passa na areola, ele altera a tonalidade, ele dá uma clareada, né? Porque ele tem uma composição que perde a circulação sanguínea naquela região. Então, fica esbranquiçada. Então, não dá pra gente passar nas outras regiões, porque atrapalha fazer o procedimento. Aí, no caso, pode atrapalhar a tonalidade, né? Sim, mas o procedimento em si é bem suportável, bem mesmo. Tá? Eu mesma já fiz. É um medo que muitas meninas têm. Eu mesma já fiz, lógico. Já fiz os 2, eu sei. Não, ótimo, porque eu mesmo, quando eu for fazer, eu não vou mentir pra vocês. Não, tem que ser sincero. Eu amo uma tatuagem, acho lindo, mas eu sou muito sensível a agulhas. É bem tranquilo. Muito sensível. Lógico que eu tenho que ser sincera, existem pessoas que são muito sensíveis, né? Então, assim, pode ser que vai sentir um pouquinho de incômodo, mas não é insuportável. Tá? E a tatuagem, a camuflagem, ela pode ser realizada em qualquer parte do corpo, porque tem estria em qualquer lugar, né? Qualquer parte. Pode causar estria em qualquer lugar. Até na calvície também a gente faz, né? Às vezes tem uma falha capilar, a gente faz a camuflagem. Legal, interessante. Para quem tem, no caso, a perca total, né? Também.
Aí a gente também pergunta se já fez algum tratamento, né? Se caso já fez e não resolveu, aí a gente entra com a tatuagem mesmo. E o resultado, como fica, mais ou menos? Fica bem natural. Eu tenho fotos, vídeos. Tão maravilhosas. Hoje vamos encerrar por aqui. Primeiramente, quero agradecer, viu, a presença de vocês duas hoje aqui comigo. Estou muito, muito feliz mesmo. É algo inovador no mercado, que eu tenho certeza que vai dar muito resultado, né? Essa entrevista que a gente realizou. Então, é algo que vai ser bem legal para muitas meninas entenderem um pouco mais sobre a tatuagem paramédica, né? Eu acho mais interessante falar assim, que é algo que aborda todos os procedimentos que vocês realizam. Então, muito obrigada. É uma honra, viu, tê-las comigo. A gente que agradece pela oportunidade, viu? Ó, não deixem de se inscrever, viu? Dá o seu like. Deixe também os seus comentários abaixo. Vou deixar também o Instagram das meninas aqui para vocês. Quem tiverem alguma dúvida, eu vou estar esclarecendo com muito carinho.